Fala, time! Bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites, análises, prognósticos e aposta de palpite de futebol para este sabadão, dia 16 de agosto de 2025. Isso mesmo, só que antes de partir aí para o nosso primeiro palpite do dia, se você é novo aqui no canal, clica no botão de se inscrever para acompanhar nossas dicas diariamente e ver como funciona aqui o nosso trabalho diário. Caiu de paraquedas, deixa o like para fortalecer o nosso canal, ativa o sininho de notificações para receber as dicas assim que o vídeo for postado, compartilhe o vídeo com um amigo para que o vídeo possa estar chegando a mais pessoas e dê essa força aí para que nós possa estar crescendo aqui dentro do YouTube, tá beleza? Time aposta apenas para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Agora sim, time, vamos partir para a nossa primeira análise do dia. O nosso primeiro palpite vai ser pela Premier League, o jogo do Aston Villa versus Newcastle, início às 8h30 da manhã. Não vamos focar aqui em tabela de classificação, porque é a primeira rodada para essas equipes. Então, a Premier League está apenas iniciando. Vamos focar aqui nos últimos jogos, histórico das equipes, informações extracampos e etc. Bom, a equipe do Aston Villa vem a 5 jogos, batendo over 1,5 gols. Em 5 jogos, só vem de uma derrota no amistoso para a equipe do Olympique de Marseille 3-1, apesar que os últimos 5 jogos todos foram amistosos. A equipe do Newcastle, meu parceiro, vem a 5 jogos aí, 5 amistosos, não venceu nenhum, com 2 empates e 3 derrotas, porém bateu over 1,5 em 4 de 5. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado, então vai ser aí a primeira partida oficial para essas equipes. Então, para essa partida, o Aston Villa é o favorito, atuando em casa mesmo pela Premier League passada aí. É uma equipe muito contundente atuando em casa. Pegou o PSG, atual campeão da Champions, conseguiu vencer a equipe do PSG. Então, vem a 10 jogos aí de visibilidade, somando 9 vitórias em sequência, contra um Newcastle que vem a 4 derrotas em sequência fora de seus domínios. Então, para esta partida, acredito numa chance dupla a favor do Aston Villa, o jogo para over 1,5 gols. Bom, ainda na Premier League temos o jogo do Tottenham versus Burnley, início às 11 da manhã. O Tottenham é uma equipe que em 5 amistosos vem de apenas uma derrota para o Bayern de Munique, 4-0, ou seja, em 5 jogos bateu o over 1,5 em 3 deles. E a equipe do Burnley é uma equipe que em 5 jogos não perdeu as últimas 3 e bateu over 1,5 em 3 de 5. Nos últimos 4 confrontos, 4 vitórias da equipe do Tottenham. O Tottenham, atuando em casa, não é uma equipe que vem passando confianças técnicas, porque perdeu pela última Premier League 4-1 para o Brighton e empatou em 2-2 com o Vancouver. Então é uma equipe que não passa tanta confiança técnica, apesar de ter o favoritismo neste confronto. É uma equipe que deixa a desejar em algumas oportunidades, mas é o favorito. Primeira rodada, mesmo não passando por um momento excelente em casa, vejo que pode vencer esta partida essa equipe do Tottenham. Agora, se você é aquele camarada que não confia, meu parceiro, faz a sua. Vai no jogo para gols, um jogo para over 2,5, porque o Burnley nunca venceu essa equipe do Tottenham fora de casa, mas vai que resolve aprontar justamente hoje, né? Então fica a dica aí, ou vai no favoritismo do Tottenham, ou vai no over 2,5. Bom, temos agora o jogo do SP Moscou versus Zenit da Rússia, às 11h30 da manhã. Bom, quinta rodada, não vamos focar muito em tabela. A equipe do Moscou vem a 5 jogos, batendo over 1,5 nos últimos 4. O Zenit, 5 jogos, over 1,5 em 4 de 5. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. O Zenit é uma equipe que tem jogadores brasileiros, vai atuar fora de casa, ainda assim vejo o favoritismo da equipe do Zenit. Então, para essa partida, Zenit, chance dupla ou mais de 1,5. Temos agora França Liga 1, Lens versus Lyon, às 12 da tarde. A equipe do Lens vem a 5 jogos, batendo over 1,5.
5 jogos, apenas uma derrota. E o Lyon, 5 jogos também, apenas uma derrota, batendo o over 1,5 gols nos últimos 4. Nos últimos 4 confrontos aí, 3 vitórias do Lens e 1 empate. Então vai ser um jogo bem duríssimo para a equipe do Lyon. Para essa partida, vejo um jogo para gols, um jogo para over 1,5 gols ou chance dupla a favor da equipe do Lens. Bom, temos Premier League, Wolverhampton versus Manchester City às 16h30. O Wolverhampton não passa por um bom momento, 3 derrotas em sequência, não vence há 5 jogos, porém bateu over 1,5 em 4 de 5. Já o Manchester City, 5 jogos, batendo o over 2,5 nos últimos 4, 5 jogos de invencibilidade. É uma equipe que foi eliminado para a equipe do Al Hilal pelo Mundial de Clubes, daquela forma precoce, mas é o Manchester City do Pep Guardiola que não conseguiu títulos importantes na temporada passada, perdeu a Premier League, perdeu a Copa, perdeu a Champions. Então é uma equipe que não quer deixar se repetir aquela novela da temporada passada. Nos últimos 3 confrontos aí, o Manchester City levou a melhor. O Manchester City vai atuar fora de casa, vai pegar uma equipe que não passa pelo bom momento, tem que aproveitar essa oportunidade, pontuar fora de casa, começar pontuando fora de casa é sempre bom e em estreia melhor ainda. Então vou deixar Manchester City para vencer este confronto. Retornando à França Liga 1, temos o jogo aqui do Mônaco versus o Le Havre. Às 14 horas, a equipe do Mônaco vem fazendo alguns amistosos, vem de uma derrota em cima da Internazionale, 2-1. Nos últimos 5 bateu over 2,5. E a equipe do Le Havre, meu parceiro, 5 jogos sem vencer, batendo under 2,5 em todos. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Mônaco. O Mônaco vai atuar em casa, com o apoio da sua torcida, mostra ser uma equipe forte, vai enfrentar uma equipe frágil tecnicamente atuando fora de casa. Então vou estar deixando aí essa vitória do Mônaco para vencer o jogo. Bom, temos agora La Liga da Espanha, Mallorca versus Barcelona às 14h30. Meu parceiro, a equipe do Mallorca é uma equipe que vem a 5 jogos, batendo over 1,5, apenas uma derrota para o Lyon nos últimos 5 amistosos. E o Barcelona, meu parceiro, fez 4 amistosos aí, venceu o Kobe do Japão 3-1, venceu o Seoul 7-3, venceu uma equipe da Noruega, da Coreia, o Daegu 5-0, e venceu o Como da Itália 5-0. Ou seja, é uma equipe que vem atropelando. Essa equipe do Barcelona fez muita falta naquele Mundial de Clube. Então acredito que se o Barcelona estivesse naquele Mundial, as coisas seriam muito diferentes. Nos últimos 3 confrontos, o Barcelona venceu todos. Barcelona Futebol, meu parceiro, continua e é deslumbrante. Então, para essa partida, acredito em vitória do Barcelona para vencer o jogo. Bom, Supercopa final da Alemanha, Stuttgart versus Bayern de Munique. O Stuttgart vem a 5 jogos aí, porém 4 amistosos, perdeu o último para o Bolonha da Itália, bateu o over 2,5 em 4 de 5. É uma equipe muito forte essa equipe do Stuttgart, principalmente atuando em casa. E a equipe do Bayern de Munique, meu parceiro, 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, fez 3 amistosos diante de Lyon, Tottenham e uma equipe da Holanda, o Graafschoppen. Então venceu, é uma equipe considerada favorita para esse confronto, nos últimos 2 confrontos venceu, mas vai ter uma certa dificuldade aí, minha visão, diante do Stuttgart, que costuma jogar bem atuando em casa. Para não ficar em cima do muro, vou deixar um jogo para over 2,5 nessa partida. Bom, Koztepe versus Fenerbahçe, início às 15h30, campeonato turco. A equipe do Koztepe é uma equipe que vem a 5 jogos, batendo over 1,5 em 3 de 5. E o Fenerbahçe, 5 jogos, batendo over 2,5 em 4 de 5. Vem de uma vitória em cima do Feyenoord pelo placar de 5-2. Havia perdido aí o jogo de ida por 2-1 e em casa atropelou, meu parceiro. E nos últimos 2 confrontos aí, um empate, uma vitória do Fenerbahçe. É uma equipe over, nos últimos 4 confrontos bateu over 1,5 gol. Para esta partida acredito também no jogo para over 1,5 gol.
e com uma opção de mínimo possível zebra, vou estar deixando Ghost Tap, chance dupla. Temos agora um amistoso entre clubes, entre Atalanta versus Juventus, duas equipes italianas. Início às 15h45, a equipe da Atalanta vem a 5 jogos aí, batendo over 2,5 nos últimos 4. Claro, não foi jogos oficiais, mas foi jogos aí amistosos. Teve um jogo aí que o Atalanta fez um amistoso contra o próprio Atalanta Sub-23 e a Juventus vem a 5 jogos batendo over 1,5 em 4 de 5. Juventus, em minha visão, é uma equipe meio safadinha em jogos quando a pessoa vai depositar aquela velha confiança. É uma equipe que nada e morre na praia, ou seja, o Atalanta venceu o último confronto 4-0. Juventus, decepção total no Mundial de Clubes. Para esta partida, acredito que será um jogo aí bem equilibrado, mas acredito aí um jogo bem intenso para under 3,5. Vamos agora para o Brasileiro Série A, 20ª rodada, retorno, primeira rodada do retorno entre Ceará versus Bragantino. É o confronto do 8º versus o 12º colocado. O Bragantino não passa por um bom momento, até outro dia o Bragantino estava aqui entre os quatro melhores colocados. Agora está aqui no grupo dos 8 melhores colocados, não vence a 5 jogos e o Ceará busca se afastar a cada dia mais do Z4. Neste momento está a 6 pontos aí de distância do Z4. Esse jogo tem início às 16 horas. O Ceará em 5 jogos só venceu 1, bateu over 1,5 em 4 de 5. O jogo mais importante que o Ceará venceu foi contra o Cruzeiro fora de casa, empatou com o Flamengo em casa, abriu o placar diante do Palmeiras, mas levou a virada. Já o Bragantino vem aí a 5 derrotas consecutivas e nos últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos. O Bragantino que não perde para o Ceará desde 2016. A última derrota foi em 2016, ou seja, faz 9 anos. Então tá na hora disso acabar, né, parceria? Então vou estar deixando aqui um jogo para over 1,5 gol ou Ceará chance dupla. Fluminense versus Fortaleza, início às 16 horas, confronto do 9º versus 18º colocado. Bom, o Fortaleza está na parte de baixo da tabela e o Fluminense busca se aproximar do grupo de Libertadores. O Fortaleza vem aí, aliás, o Fluminense vem a 4 jogos sem perder, batendo over 1,5 em 4 de 5. E o Fortaleza demitiu o Pablo Juan Voivoda, contratou Renato Paiva, mas a equipe não consegue engrenar. Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória em cima do Bragantino, que também vem numa má fase. Bateu over 1,5 em todos os 5 jogos. É uma equipe que vem de uma goleada sofrida, avassaladora diante do Botafogo, 5-0. E o último confronto venceu, o Fortaleza venceu o último confronto, o Fluminense, e não perde desde 2023 para essa equipe do Fluminense. Para esta partida, o Fluminense não é uma equipe confiável fora de casa diante deste mercado. Acredito no jogo para over 1,5 gol. Over 1,5 gol. Aliás, o Fortaleza não é uma equipe confiável fora de casa. Ou acredito aqui numa vitória da equipe do Fluminense com empate anula. Bom, temos agora a Liga Portugal. Temos o jogo do Estrela Amadora versus Benfica às 16h30. Estrela Amadora 5 jogos batendo over 1,5 em 3 de 5. E o Benfica 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. É uma equipe favorita em minha visão, batendo over 1,5 em 4 de 5. Nos últimos 5 confrontos venceu todos. Mesmo atuando fora de casa, vejo o favoritismo do Benfica ser muito plausível. Então, um jogo para over 2,5 está de bom tamanho nesta partida, ou até mesmo uma vitória do Benfica no primeiro tempo. Retornando ao Brasileiro Série A, temos o jogo do Sport Recife versus São Paulo às 18h30. O Sport Recife precisou aí de 17 rodadas para obter uma vitória. É uma equipe que está na lanterna da competição, a cada dia mais
se aproxima aí da possível Série B da próxima temporada. Vai enfrentar um São Paulo que vem a 5 vitórias em sequência neste brasileiro. Atualmente é o 7º colocado com a mesma pontuação do Mirassol, que tem 28, e o Botafogo tem 29, o Bahia tem 30, ou seja, está a 2 pontos do grupo que classifica para a próxima Libertadores. Então o Sport é uma equipe que o Daniel Paulista vem dando uma confiança técnica, porque vem a 4 jogos sem perder, bateu um under 2,5 em 3 dos últimos 5 jogos, venceu o Grêmio, meu parceiro. O Grêmio mostrou ser uma equipe pior que o Lanterna. E a equipe do São Paulo, 4 vitórias e 1 derrota, batendo over 1,5 em todos os jogos. Lembrando, nos últimos confrontos entre Sport e São Paulo, algo interessante vai ser contado. Nos últimos 5 confrontos, são 3 vitórias do São Paulo, 1 vitória do Sport e 1 empate, batendo over 1,5 em 3 dos últimos 5 confrontos. Porém, atuando fora de casa, essa equipe do São Paulo não perde para a equipe do Sport Recife desde 2015, ou seja, faz 10 anos, meu parceiro, 10 anos que a equipe do São Paulo não perde para o Sport. Não vejo isso acontecendo. A equipe do Crespo é uma equipe mais técnica, mais qualificada. O Sport deve lotar o seu estádio, deve empolgar sua torcida em busca de reação, de reabilitação na temporada, mas é uma coisa que vejo inviável diante deste mercado. Acredito aí numa chance dupla a favor do tricolor paulista, chance dupla a favor do São Paulo. Bom, vamos agora para o jogo do Vitória versus Juventude, início às 18h30. Confronto do 16º versus 19º colocado. Juventude vem de um triunfo diante do Corinthians, que não passa pelo bom momento. A equipe do Vitória, nos últimos 4 jogos, bateu over 1,5 gol. Juventude, em 5 jogos, bateu over 1,5 em 4 de 5. O último confronto deu Juventude 2-0. Vai ser um jogo bem interessante tecnicamente. O Vitória atuando em casa, vejo o Vitória vencendo nessa partida, e vou acreditar no jogo para menos de 3,5 ou Vitória empate anula. Brasileiro Série B, temos o jogo do Vila Nova versus Goiás, clássico goiano, a início às 18h30. É o confronto do líder Goiás versus o 9º colocado Vila Nova, ou seja, a equipe do Vila Nova está com saldo de gol zerado. A equipe do Goiás vem querendo Série A e vem querendo Série A, não é à toa que está na primeira colocação. O Vila Nova, atuando em casa, é uma equipe que em 5 jogos vem batendo o over 1,5 em 3 de 5. O Goiás, fora de casa, vem batendo aí o under 2,5 em 3 de 5. Ou seja, nos últimos 5 confrontos na casa do Vila Nova, são 2 empates e 3 vitórias da equipe do Vila Nova. Então o Goiás, é muito complicado surpreender essa equipe do Vila Nova em seus domínios. Então, vou acreditar em um jogo para poucos gols, um jogo para menos de 2,5. O Vila Nova, chance dupla, os históricos nunca mente. Então, é muito complicado competir com os históricos técnicos. Corinthians versus Bahia, às 20 horas, pelo Brasileirão Série A. É o confronto do 4º versus o 13º colocado. O Corinthians não vence há 5 jogos pelo Brasileirão, tem um saldo negativo de menos 5. E o Bahia é uma equipe que está ali na 4ª colocação, com 30 pontos conquistados, brigando na parte de cima da tabela. É o confronto aí do Dorival Júnior, do Corinthians, treinador do Corinthians, versus Rogério Ceni, do Bahia. O Corinthians, atuando em casa, bateu o under 2,5 em 4 de 5. E o Bahia, fora de casa, é uma equipe que não vence há 4 jogos, batendo o under 2,5 nos últimos 4. O último confronto na casa do Corinthians, o Corinthians levou a melhor, mas também em 2023 perdeu de 5-1 para a equipe baiana. Para essa partida, apesar das equipes, o Bahia atuando fora e o Corinthians jogando em casa, serem equipes under, os confrontos mostram jogo para gols. Então eu vou deixar um jogo aqui para over 1,5 gols nessa partida, over 1,5 gols nesta partida. Time
Essas são as nossas análises, prognósticos e palpite de aposta do dia. Se quer mais dicas como essa, nos segue lá no nosso Insta e entra aqui abaixo no nosso canal do Telegram, que estará recebendo dicas exclusivas. Bom, vou estar deixando para vocês aqui uma dupla, uma tripla formada com bilhete pronto, e a primeira delas vai ser chance dupla a favor do Aston Villa. Aston Villa, chance dupla. Podemos pegar aqui esse jogo para Lens, chance dupla, e Manchester City para vencer o jogo. É a nossa primeira tripla bacana aí deste sabadão para vocês. Outra boa opção que podemos pegar para vocês é Barcelona para vencer o jogo. Barcelona para vencer. São Paulo, chance dupla. Barcelona para vencer. São Paulo, chance dupla. E Fluminense, chance dupla a favor do Fluminense. Fluminense, chance dupla. São Paulo, chance dupla. E Barcelona para vencer. Tripla oficial aqui do canal. Então é isso. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo para geral. Avante, tropa!